Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Barreto, eu sou da Success, o nosso negócio é rádio, o nosso negócio é mídia e hoje o bate-papo vai ser muito bacana. Saber a história dele, está na Havas Health New desde agosto de 2019. Grande Adeildo, como é que você está, Alô, meu querido? Marcelo. Tudo bom, meu velho? Eu estou bem. E você, como tá? Me vê bem aí? Tá tudo Eu te bem? vejo bem, você está me escutando bem? Estou escutando bem também. Tá tudo jóia. Tá paz? Tudo na paz, maravilha. Um dia excelente que a gente teve hoje, né? Com um sol incrível, depois da chuva de Foi. ontem. Foi bacana. Aliás, que loucura, né? Porque eu tenho aqui que pedir desculpas a todos aí, porque esse bate-papo com você estava programado para segunda-feira passada. Eu Deu aqui aquela nessa confusão. ansiedade toda, e o Instagram resolveu pregar uma peça na gente e ficou Verdade. fora do ar em vários estados brasileiros. Foi uma pane geral, Você vê né? que coisa, né, cara? Eu estava achando que foi a gente que derrubou o Instagram. Chamamos Não, tanta gente, a imagina, audiência estava bombando e derrubou. gente parruda entrando, né? Mas, meu amigo, me conta uma coisa, deixa eu aproveitar e falar com o pessoal. Quem quiser mandar uma pergunta, é só clicar no íconezinho aqui das duas cartinhas com interrogação e publicar, porque assim a gente vê melhor a imagem do Adeildo. Me conta a tua história, meu querido, que começou lá atrás na Laje Magui, é isso? Laje Magui, cara, era uma agência de uma Suíça, Magui Moberdorf, e o Rony Lage. Eu entrei Uhum, na agência em 95, mais ou menos. A Laje Magui ficava ali na Rua Lisboa, sim. atrás ali do McDonald's da Henrique Schaumann, e a gente tinha contas lá incríveis. Na época não tinha essa, como eu posso dizer, internacionalização de agências. Tinha muita agência nacional ainda, a mídia brasileira ainda era muito nacional. Então eu Uhum. entrei naquela época, era office boy, entrei na Laje Magui como office É boy. isso que eu ia te perguntar, porque você entrou para a publicidade, mas você se formou foi mais para frente, né? Foi, exatamente. Eu tive grandes amigos lá na Laje Magui, e aí eu fui entendendo que eu entrei, eu tinha 14 anos, era um menino. E aí Nossa eu senhora, fui, menina mesmo. e aí fui entendendo que era aquilo que eu queria fazer, que era aquilo publicidade que estava na minha veia. Fui mordido pelo bicho da publicidade, e aí eu saí do ensino médio, fui fazer a faculdade, não tinha outra escolha que não fazer comunicação e marketing, né? Fiz a faculdade de marketing. Que maravilha. E daí para frente você passou, foi só Aí, galgando, passou por várias grandes exato, agências. aí saí, foi na própria Laje que eu tive a oportunidade de virar mídia, né? Na época o Euridice Terence era o diretor de mídia, eu tinha eu tinha saído do financeiro porque depois de office boy eu fiquei ali pelo andar das finanças e tal. E aí eu pedi lá no meu chefe, Luiz Barbosa, a gente acabou me dando a permissão de ir para a mídia e o Euridice me atendeu lá. Foi assim Sim, que me abrigou. Ele com a Zezé França, com sim, grande a Zezé. Nathalie era uma francesa que trabalhava lá com a gente também, foram muito carinhosos comigo. E Aham, aí, dali eu saí da Laje, fui para Thompson. uhum. Cheguei na Thompson mais ou menos em 2000, no ano 2000. E aí, lá na Thompson, eu fui do grupo de Unilever, trabalhei com a Rosana Ribeiro, com a Grande Sônia Rosana. e uma galera lá Ó, também, fera. bastante Grande interessante. Grandes Cristiano professoras, Greco. né? Demais, demais. E o Unilever também foi um grande cliente, eu aprendi demais com eles. E as professoras que eu tive lá na mídia, como eu disse, a Rosana, a Sônia, a Cris, o próprio Lucas, depois o Extra, né? O Lucas, eu chamo ele de Lucas, mas ele é o Extra, Lucas Geld. Uhum. Depois que elas saíram, ele ficou. O Mané Malja, de que eu tenho um carinho incrível pelo Mané, a Ivone, enfim, tem uma série de pessoas que eu conheci lá na Thompson que foram muito interessantes para mim. Maravilha. Deixa eu aproveitar essa pausinha e te perguntar, naquela época lá de Laje Magui, que você saiu para Office Boy para mídia, vamos fazer um pequeno comparativo daquela época. Isso foi em que? 96? Não, isso aqui a gente está falando de 94 eu entrei, deve ser 95 eu entrei, deve ser 98 mais ou menos, Então me 99. conta, como era a mídia em 98 para agora?
Me sintetiza Ah, três cara. coisinhas muito, muito assim, É pontuais. assim, é muito fácil falar para quem é dessa época, é muito fácil falar em coisas que eram simples, né? E que hoje Mas está fala muito, para essa garotada que está começando agora tá na muito mídia. transformado. Por exemplo, uma coisa que era muito interessante, assim, tabela de preços. Eu, quando comecei na mídia, a tabela de preços, existia um tabelário, a gente existia Sim, lá na Laje Maguê, a gente tinha uma parte do andar que eram armários, que a gente chamava de biblioteca, onde a gente arquivava as tabelas dos veículos. Então, o representante comercial chegava na agência com a tabela de preços dele, deixava ali com mídia e a gente arquivava aquilo. Eu era o responsável por manter aquele arquivo organizado e tudo mais. Então, eu ficava ali. Alguém precisava, um planejador precisava de uma tabela de preço, e aí me perguntava, me pedia, eu ia até o tabelário lá que a gente tinha e procurava a tabela do veículo. Era uma das coisas interessantes da época. uhum. É, a outra E quando coisa que eu... caía um plano de rádio assim para você fazer, como é Cara, que é? plano de rádio era muito legal, porque a gente tinha caninha 51 e a Ah, gente fazia rádio quase que no Brasil inteiro. sim, Era muito legal. Uma das coisas que eu acho que era que tem uma certa curiosidade é que eu sou da época que a gente tinha aquelas fitas sim. que era analógica, não lembro como é que era o nome daquelas fitas, agora me fugiu o nome. Mas a gente tinha uma fita e ela vinha num rolinho e a gente tinha que mandar esse rolinho para as rádios Dentro de um envelope, ia para lá, dentro do era o envelope. comercial gravado. Exatamente. Aí você pensa que Caninha 51 fazia rádio no Brasil inteiro e você tinha que ficar o dia inteiro quase mandando essas fitas de um lugar para o Que outro, de um lado loucura, para o rapaz. outro. Era muito interessante, assim, as rádios era bastante interessante. E E aí era você, fax naquela época, né? Mandava as por solicitações PI, via o fax. PI, a autorização, a gente mandava via fax. Agora o material era físico, né? Então você mandava no correio com aviso de recebimento e ficava esperando ver se o correio devolvia, dizendo que foi entregue para quem foi entregue, para depois você ligar na rádio e confirmar se o cara tinha recebido mesmo o Que material ou loucura, não. É. E que não era loucura. fita cassete, né? Era um rolo, Era um uma coisa, rolinho, era um rolinho, era era um um rolinho rolinho. mesmo. E depois, quando saiu o comercial do ar, o mais interessante é que a gente pedia esse rolo de volta. Porque vai que o cliente quisesse usar em outra rádio, aí tinha o rolinho lá, não precisava pagar de novo a produção do rolo. Era isso que a gente Exatamente. fazia. Bom, aí você saiu da Thompson e foi para onde? Eu vi isso? Não, depois da Thompson eu virei cliente. Fui para Sim, a Telefônica, que inclusive é a sim. Elo que vai falar agora aqui depois da gente. Trabalhou comigo na Thompson Grande. e Ó, na isso. Telefônica. Foi bastante interessante. Lá na Telefônica, a minha intenção era ver o outro lado, né? Ver o lado do cliente. Agora eu vou poder fazer as coisas que eu tinha vontade e tal, não sei o quê. Ver se eu podia mesmo. Imagina uma pessoa. Quando eu saí da Thompson, Hum. eu tinha autonomia, né? Meus planos, eu tinha um diretor, o Davi, tinha o Lucas, como eu contei, mas eu tinha autonomia, era muito legal. E aí, quando eu fui para a Telefônica, eu falei, cara, agora vamos arrebentar. Imagina, a maior investidora de mídia, compradora de telefonia do Brasil, num estado só, tudo que eu investia no Brasil, para as marcas que eu investi, agora eu tinha tudo para investir só num estado, ter um pouco mais de foco, ter um cliente só, era só telefonia, então era uma coisa absurda, era muito legal, né? Uhum. E cheguei lá e de fato foi assim, entendeu? Tipo, um cliente onde você tinha inúmeras oportunidades, você podia propor uma série de coisas. A gente fez, eu lembro de ter feito junto com a Karen lá, um programa de regionalização onde a gente Uhum. priorizava para cada região de São Paulo. Ali acho que começou a minha questão de digital, sabia? Porque É a mesmo? gente trazia muitos dados, a gente usava, a Telefônica me deu acesso a dados que eu não tinha do lado de onde eu era mídia na agência. Então, por exemplo, a gente Uhum. tinha relatórios da URA, que é a central de atendimento, de minuto em minuto, com ligações que as pessoas faziam de cidades do interior, da capital, enfim. Então, eu sabia minuto a minuto quantas pessoas estavam ligando no call center, cruzava isso com os meus dados de mídia, de inserções Sim. no rádio, de inserções na TV, de inserções que eu tinha naquelas praças, e aí eu conseguia oferir com mais precisão o resultado de cada uma das mídias que eles estavam me trazendo. E a partir disso a gente conseguiu construir planos que tivessem mais essa assertividade, mais esse olhar crítico
de auditoria mesmo do que a veiculação, do que a mídia pode trazer de resultados para os clientes. Então, foi muito legal a passagem na Telefônica, principalmente por causa disso. Eu acho super interessante. Tanto você quanto Eloy quanto Odair tiveram essa experiência de fazer esse trajeto agência-cliente e depois retornar para a agência. Foi verdade. Foi verdade. 2 anos e meio depois da Telefônica, quando fez a junção da Vivo com a Telefônica, foi que eu voltei e aí passei aí para... E aí eu voltei para a UGV. Aí já virei diretor de mídia lá na UGV. E você foi diretor de mídia lá do Grupo Croton, não é isso? Fui diretor do Grupo Croton. Eu, quando cheguei, eu era diretor de Claro. Tinha uns 6 meses que a UGV tinha ganhado a conta de Claro, minha experiência toda na Telefônica. Me credenciaram para ir para Claro, né? Ser diretor de mídia na Claro, na UGV para Claro. E aí eu atendi a Claro, a gente dividiu a conta de Claro lá na UGV em pré-pago e pós-pago. Eu atendi a conta de pós-pago. E aí, depois, mais para frente, a gente fez uma reestruturação e eu passei a atender outro grupo de contas, entre eles a Croton. Né? E a Croton também, uma das maiores compradoras de mídias do Brasil, né? Rádio, principalmente, a Croton tem um avanço muito grande. E a gente chegou a fazer, no caso de Croton, um estudo semelhante ao que a gente fez, o que eu tinha aplicado na Telefônica, a gente chegou a fazer também em Croton, para priorizar as cidades, priorizar as entregas e tal, foi bem legal também. Então, queria até te perguntar, você se considera um profissional híbrido, on-off, tá certo? Sem dúvida, sem dúvida. Com perfil analítico e didático. Então, você tem na Croton uma característica que você tem uma mídia gigante de rádio. Eu não sei se na sua época já se falava do Lift, que hoje é muito usado na Croton. Né? Sem dúvida. Onde sem você dúvida. mede. Já era na sua época esse conceito? Fala um pouquinho disso para a gente. Já era. A Croton sempre foi um cliente de performance. E a gente tinha que dizer, a gente falava sempre, o nosso objetivo era levar os alunos para a sala de aula, encher a sala de aula da Croton. Então, quando a gente tinha a oportunidade de fazer a oferição dentro do conceito de resultado, a gente ia trazer o melhor resultado que a gente pudesse, seja em nível de performance de alunos, ou seja em nível de branding, de marca, de lift, do que a gente pudesse fazer, entendeu? Então, a gente sempre teve a visão para a Croton de mídia programa, de comprar a Croton como se fosse mídia programática mesmo. Isso surgiu na sua época ou sempre foi assim? Surgiu na minha... Quando eu assumi, ele já tinha um pouco disso, mas a gente ainda não era tão evoluído. Na minha época, a gente evoluiu, e também por conta do cliente lá, a gente tinha o Daniel Narciso, tinha a Patrícia Garrafa, que eles puxavam muito esse lado de resultado, de tecnologia, de aferição, de resultado. Então, houve uma combinação, uma necessidade do cliente com uma disponibilidade da gente de poder construir, de poder fazer junto. Então, ele já existia um pouco no passado e, na minha época, ele evoluiu bastante. A gente conseguiu evoluir muito e transformando isso em um sistema, né, que eles usam até hoje. E que faz muitas pessoas arrancarem os cabelos, né? Tanto por parte de clientes que não conseguem entender, quanto o pessoal da mídia. O exemplo é a nossa querida Pamela Araújo, a Pamela, né, que é uma discípula, adoro a Pamela. Mas a Pamela é rei, ela é rainha nisso, ela consegue rainha, fazer, total. Ela tem na ponta da língua, impressionante. Tudo, a Pamela sabe de na hora tudo. A primeira visita que eu fiz, ela foi em Lift, eu falei, Lift? Eu nunca ouvi falar isso. Mas ela sabe de tudo, ela é uma rainha nessa história toda. Ela sim pode falar que ela fez a construção disso tudo, né? A Pamela participou de toda a construção. De toda a evolução do cliente na agência, a Pamela participou. Olha, é um case, Croton, como Caoa, são cases de clientes de sucesso que adoram o rádio. Né? E por falar em adorar, você se diz um apaixonado pelo que faz, né? Eu sou apaixonado pelo que faz. E posso falar mais, eu tenho 2 mídias que eu adoro. Uma delas é o rádio. Eu gosto muito do rádio. Assim, eu tenho um carinho profissional pelo jornal, porque o jornal foi a primeira mídia que eu autorizei, assim, sabe? E para mim foi incrível
quando você autoriza assim, eu lembro do dia que eu mandei um PI para o jornal e no dia seguinte eu recebi o jornal com aquele anúncio que eu tinha planejado. Então, para mim, isso me marcou e até hoje eu tenho o jornal como uma mídia muito querida. E o rádio, por essa questão imaginativa, né, cara? Você consegue transformar e traduzir para o rádio coisas que você não consegue em outros meios. Então, é muito legal, é bastante interessante você poder ter essa imaginação, completar a ideia criativa da mídia, da campanha, com a imaginação das pessoas. Eu acho, sempre que eu posso, eu recomendo o rádio, porque eu acho isso uma parte fundamental dentro do conceito de comunicação. O rádio tem um negócio da surpresa. Você nunca sabe o que vem depois. Nem de música, né? Falam muito de Spotify, que eu também sou um ouvinte de Spotify, mas o rádio tem a surpresa. Tem a coisa que você não espera. Você tem um amigo locutor. É uma coisa sensacional. Eu sou suspeito. É total, eu acho isso também. Eu acho que o rádio ele é um meio é um meio completo, assim, né? Ele conseguiu evoluir, passou do telefonema para o WhatsApp, para coisa. Você tem uma série de situações dentro do rádio que os outros meios não conseguem acompanhar, mesmo o digital não consegue acompanhar, não consegue ter a emoção que você tem no rádio, você consegue transmitir isso pelo digital. E olha que eu gosto do digital, hoje minhas campanhas são quase 100% no digital, mas eu vejo no rádio essa força, essa amizade que ele conseguiu construir, esse laço que ele conseguiu construir como meio com os ouvintes que nenhum outro meio tem. Assim, particularmente sou bastante fã. Tá, e hoje você está na Havas Health and You, né? Havas Health and You, isso. Me conta um pouco o que é. É uma agência. Eu não conhecia essa área. A gente é dentro do grupo Havas, né? É uma agência dentro do grupo que é especializada em saúde. E a gente trabalha muito a questão de saúde dentro do conceito não ATC, que é as prescrições, são remédios e medicamentos que estão mais na parte de prescrição. Então, como isso não pode ser muito anunciado, a gente trabalha muito na questão de doenças, de awareness de doenças, de coisas que a gente pode contribuir mais para as pessoas. Aí, te falando um pouco disso aqui, você me perguntou a tua passagem pela Ogilvy, tua passagem pela Thompson. Cara, quando eu cheguei na Havas, a minha impressão era de que ir para um mercado de saúde ia me deixar um pouco limitado, né? Qualquer pessoa pensa nisso. Agora você foi para o setor de saúde, vai ficar ali limitado, só faz saúde. Cara, você não sabe a infinidade de doenças, de oportunidades que tem dentro do setor de saúde, mesmo quando a gente fala de RX, sabia? Eu fiquei impressionado e até hoje eu me impressiono que a gente recebe os briefings de doenças, de remédios, que pode salvar as vidas das pessoas, que podem ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida muito melhor e que quando a gente está só focado na questão de OTC ou está focado na questão de brands, de marcas muito grandes, a gente esquece. Então, aqui, além de ter um trabalho muito relacionado com a publicidade, também tem um trabalho quase que de proatividade de saúde das pessoas, sabe? De coisas que você faz para o bem das pessoas, que deixa o teu ego muito mais feliz, muito mais contente. Você faz o que você gosta e ainda ajudando as pessoas faz com que você faça muito melhor, sabia? Coisa melhor do que isso. Abusado. Sensacional. Adê, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, o nosso papo não é tão extenso, porque eu acho que eu vou ter que fazer uma outra live com você, mas queria terminar com uma pergunta. Qual é a dica que você dá? Que você tem tanta história e conversar com você é apaixonante. Qual é a dica que você dá para quem está começando agora e quer chegar a essa posição de diretor de mídia e vai por aí para frente? Você ainda tem muito caminho para ir. Cara, eu como analista, eu tenho que dizer que é estudar. Estudar, se concentrar, sabe? Fazer de fato da mídia uma paixão, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, eu acho que quando e hoje em dia, você tem mais recursos, Marcelo, do que eu tinha na minha época. Sim. Hoje em dia, você consegue através da internet, você consegue através de amigos, você consegue ter mais recursos. Mídia nunca foi um curso que você faz na faculdade, né? Tipo, não tem uma faculdade de mídia. Então, você precisa realmente se esforçar e se empenhar e procurar pessoas e conversar com pessoas. Então, você está de parabéns aqui no programa, de dar essa oportunidade aí para a gente poder falar com as pessoas e poder falar isso. Mas a minha dica é essa, estuda. Qualquer curso vale a pena, qualquer conversa vale a pena, aprenda.
de um trabalho, você tira muito estudo, você guarda isso com você. Vamos bater um papo com a Elo agora, fica por aí assistindo a gente. Obrigado, querido. Vou ficar assim. Um beijo para você, viu? Outro, meu querido, um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Hoje ela é diretora de mídia, hoje não, há mais de 7 anos, quase 8 anos, diretora de mídia da Nel Burnet, minha querida Elosa Gold. E aí, tudo bem, gente? Tá me ouvindo direitinho, Mar? Perfeita, você tá bonita, você tá Imagina! Tá ótima. Tudo bem com você? Tudo bem, e você, como você está? Tudo bem, sacanagem entrar depois do AD, que, né? Não, Professor, ator, eu aqui toda cheia de vergonha. Imagina. Só reforçando o pessoal que quiser fazer uma pergunta para a Elo, é só clicar aqui do lado na interrogação e publicar a pergunta. Me diz uma coisa, 18 anos de experiência em mídia. Não vai dar para falar em 25 minutos, 20 minutos. Me conta. É verdade, né? Bastante. Não, mas nem parece que passou tudo isso, viu? Não, poxa, nossa, eu te conheci na época, acho que você estava na Thompson, não foi? Foi. Não me lembro, eu também não lembro. Foi. Na Thompson eu fiquei de 2001 a 2007, então também já faz bastante tempo. Né? Mas sim, A gente se então conheceu lá com alguns planos de Unilever, a gente tinha umas coisas que a gente fazia junto, né? Foi. Mas me conta lá no iniciozinho, quando foi? Você sempre foi apaixonada por mídia? Então, na verdade, quando eu fui fazer publicidade, eu queria conhecer mais a área de marketing. Então, eu fui para virar marketing. Em nenhum momento eu pensei em ser mídia. Uhum. E aí, quando você está fazendo a faculdade, você fala, vou fazer um estágio. E me apareceu um estágio numa agência, que era a Better na época, que agora já até fechou. E aí eu fui e falei, bom, vou fazer o estágio aqui, depois eu vou procurar em marketing. Só que aí apareceu estágio em mídia, e eu adorei. E aí eu não quis mais ir para marketing nem nada. Eu falei, nossa, gente, é maravilhoso. Porque assim, o que você acaba aprendendo de mídia na faculdade é muito pouco perto do que é a mídia mesmo. Então você acaba tendo muito mais quando você está trabalhando com aquilo. E aí eu aprendendo no dia a dia, estava ouvindo o AD falar aí um pouco da gente mandar material, retirar material, o IVC também era impresso, chegava todo mês. E justamente você começa fazendo esse trabalho, né? Manda material para uma revista, vê se é o formato da outra, manda retirar no dia seguinte. Rádio, a gente fazia planos também, ligando na prefeitura para entender qual era a melhor rádio. Às vezes a pessoa atendia no orelhão para falar, olha, eu sou o locutor, o dono, é comigo que você negocia. Então, assim, é interessante esse tipo de coisa, assim, antigo, né? E 18 anos você falar que é muito antigo. É engraçado, assim, a gente acha que, né, tá novo e quando vai ver passou um tempão. A Sheila falando aí que você é uma das melhores líderes que ela já Achei teve. linda! Maravilhosa, Tá vendo adoro pra você ela. ver aí? Você tá vendo aí o postzinho aí? Agora vi sim. Apareceu agora, depois de você falar. Mas apareceu. Então Obrigada, Sheila, linda. Então ela é maravilhosa. Aqui, eu vou ter que colocar de novo aí, ó. Adeildo, Elô. O AD, meu irmão, Não, hoje com o AD, meu irmão, e o Oda, que eu amo, assim, os dois, não podia ser melhor o dia. Ai, tá certo. Onde a gente parou? Então, e aí eu fiquei na Better, né? Depois eu fui para Fischer. Fiquei pouco tempo lá, atendi Brahma, que era essa época que a gente fazia rádio no Brasil todo. Rádio é um meio muito legal, né? Porque você consegue falar cada um e fazendo. A gente fazia. É uma cachaça, como para você a publicidade deve ser um vinho, né? Porque você já Exato. Não, mas é muito interessante, assim, que é um meio muito legal, muito regional, você fala, né, você consegue falar com a linguagem local, o comunicador tem uma proximidade, ele faz parte da vida da pessoa, não é uma coisa fria, né, é um companheiro da pessoa, então, em cada região que você faz, cada cidade que você buscava falar com aquela linguagem, é um meio muito interessante para se fazer, né. Então, foi na época que eu trabalhava com Brahma, eu fiz muito, aprendi a mexer muito com rádio. Depois eu fui trabalhar também na Thomson, só que era na parte de central de mídia da Unilever, que hoje é a Unicel, mas era o CAN que chamava. Então lá aprendi toda a parte técnica com a Marcionágua, com o Gilmar Tadeu. Então, assim, eram pessoas que
eram super técnicas, assim, aprendi muito, né? Depois fui para Léo pela primeira vez, que eu fui para Léo Burnet. Trabalhava na época com Marlboro, que podia, né, fazer comunicação. Hoje cigarro não faz mais, mas a gente tinha muitas antenas pela cidade, a gente tinha todas as quarta-capas de revistas que tinham por aí, a gente tinha comunicação em tudo. E fui para lá, fiquei um tempo, voltei para Thomson, mas aí já atendendo a Unilever dentro da Thomson, que quando eu conheci o Adeildo, então já desde essa época, em 2001. Fiquei até 2007, quando a gente foi para a Telefônica. Eu fui em 2007, acho que ele foi um pouquinho depois. Fiquei lá até 2013, não, 2011. De 11 a 13 fiquei na Ogilvy e desde 13 eu tô na Léo de novo. Quem me indicou foi a Dani, que eu conhecia desde a minha primeira vez. Então, assim, o mercado é muito pequeno. É um conjunto de coisas apaixonantes, né? Você Sim. aprendendo coisas novas, mas o que é mais apaixonante, o que é mais viciante nessa área de publicidade para você? Eu acho que é entender o consumidor. Sim. Assim, ver as mudanças, porque assim, a mudança da mídia acontece pela mudança das pessoas, né? Então, assim, você entender com quem você quer falar e a necessidade que a pessoa tem é uma coisa apaixonante. Você vê nesses 18 anos como mudou a forma de consumir mídia e a forma, o que eles querem consumir. Você não pode ser interruptivo, você tem que fazer parte da história, você não pode ser chato, eles têm opção de escolha. E você entender como o mundo, né, tá mudando ao longo desse período, eu acho maravilhoso, assim, você tá sempre em contato de como falar melhor com aquelas pessoas e o que aquelas pessoas querem, para você não ser a publicidade chata, né? E você entender como falar com cada um. Então, cada produto que você atender, ou cada lançamento que você vai fazer, ou cada região, é uma forma que você tem que falar. É um público diferente, é um jeito diferente. Às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Então, assim, eu acho bem interessante essa coisa do estudo, da pesquisa, de entender mesmo, aprofundar no consumidor. E aí depois o plano ele é uma consequência de como atingir essas pessoas. E é o mais legal, porque aí você consegue ver quantas pessoas vai atingir, o que isso vai acontecer. E aí é bem interessante, mas Vários eu acho que... perfis diferentes, né? Exato. E falando um pouco de diferentes perfis, você dirigiu diversas equipes com diferentes perfis e atribuições, né? E vou te dizer, isso não é para qualquer um, né? Eu acho que uma pessoa igual o teu perfil, eu queria saber qual que é a principal característica que um profissional de mídia, no seu caso, no seu cargo, precisa ter, você acha? Para dirigir uma equipe que oferece perfis e atribuições. Então, eu acho que assim, a gente tem que entender a forma que cada um trabalha. Não adianta você querer que todos os funcionários ou todos os parceiros sejam igual a você. Ninguém é. Então, é você tirar o melhor de cada um e entender que cada um tem o seu jeito de trabalhar e gosta de uma forma e tirar o melhor. Então, assim, se a pessoa gosta de trabalhar num determinado horário, tem uma vibe, é diferente, tudo bem, gente, ele está entregando. Se a pessoa precisa de um tempo para ela, você tem que entender. Se você quiser que todos sejam mini você, ninguém vai conseguir. Por quê? Porque então faz você sozinho, sabe? Eu acho que é melhor você pegar e fazer sozinho e não precisa de ninguém. Então você tem que valorizar o que cada um tem e trabalhar mais. Se a pessoa tem dificuldade em alguma coisa, ajudar. Você é leonina, gente boa, igual a mim. Tá vendo? Você é daquela Existe o mito do leonino. Você põe pressão na sua equipe ou não? No próprio momento já está colocando? Eu acho que é o momento. A gente tem uma coisa muito corrida, né? Então, assim, a gente tem uma ansiedade. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, mas pressão, eu acredito que não. Eu espero. Não sei se alguém estiver vendo a minha equipe, podem falar à vontade. Não, Depois a gente conversa. Não, tô brincando. Você não parece, você parece ser super gente boa, tranquila. Acho que assim, às vezes tem pressão sim, mas é uma pressão de tempo, de coisas que acontecem pela urgência de entregar o trabalho. E se tá correndo tudo, então vamos todo mundo fazer junto, sabe? Não adianta ficar pondo pressão e deixar a pessoa mais nervosa ainda, que é aí que não sai. Então, por mais que tenha, acho que a gente também tem que administrar a ansiedade do outro lado, onde também, né, todos têm que entender que tem um tempo. Até, eu não lembro quem falava isso, acho que talvez o Fernando Salles, que foi também meu chefe, ele falava assim, não adianta você querer
colocar uma coisa no avião e falar, eu quero que entregue em Manaus em 1 hora, se o voo leva 5. Então, assim, óbvio, né? Dá para a gente fazer a coisa mais rápida, mas tem um tempo que se leva. Então, aí é explicar esse tempo e tentar trabalhar da melhor forma possível. Então, acho que sim, uma ansiedade todos têm, às vezes tem uma pressão ou outra, mas realmente eu tento não fazer porque eu não gostava quando faziam comigo. E a gente tenta sempre tratar as pessoas como a gente gosta de ser tratado, né? Então é Tá uma certo. coisa Deixa eu mais te de falar. parceria, graças a Deus. Eu vi uma matéria sua na Propaganda e Marketing, que eu li, Uhum. e você menciona que o mídia, nessas palavras, exerce mais do que nunca um papel fundamental em todas as etapas da campanha. O mídia Sim. hoje definitivamente tem que ser híbrido, 360. É isso mesmo? Você acha que ele tem que se atualizar todos os dias? Sim, a mídia ela muda todos os dias e é muito antigo ainda hoje você falar mídia on, mídia off, não sei o que, o consumidor é o consumidor. Ele não é on e Sim. off, ele é um consumidor. Então, eu acho que antigamente chegava já a criação pronta para você, já chegava tudo que o cliente queria, 2 páginas disso, uma daquilo, 30 segundos, não sei o quê, e acabou. Né? Ou implementa tal coisa. Eu acho que a partir do momento que você tem uma reunião de briefing desde o início, você participa com todo mundo, você está com planejamento, entendendo mais quem é a persona, você senta com a criação para ver o que às vezes dá para fazer de forma orgânica, o que dá para fazer de diferenciado, porque o mais legal é você buscar formatos que nunca aconteceram. Porque pegar o que está no mercado e colocar no ar, legal. Só que assim, buscar coisas que nunca cresceram em todos os meios, nunca aconteceram, né? Em todos os meios, eu acho a coisa mais desafiadora. Então, se você está em todos esses momentos, trabalhar todo mundo conjunto, não só o mídia, né? O planejamento, a criação, mas eu digo assim, trabalhar o núcleo como núcleo de trabalho e não por área, eu acho que o trabalho sai melhor para o cliente e é mais fácil da gente entregar um trabalho mais redondo. Então, você tem que ter o conhecimento, sim, de tudo. Todo dia sai uma mídia nova, todo dia tem um formato novo, todo dia tem uma forma de balizar. Até agora ainda existem mudanças de como você atingir melhor o consumidor. Então, se você achar que já sei tudo e não vou me atualizar, não vou estudar, não vou nada, você fica para trás muito rápido. Porque a mudança tem sido muito rápida, e por isso a gente fala do híbrido. E tem que acompanhar essas mudanças que acontecem muito rápido, as tendências, a Exato. constante atualização, adaptar. Você não acha que é meio que é como assoviar espamanga ao mesmo tempo? Então, as coisas estão indo muito rápidas, não? Elas estão, mas assim, também quando não tão rápidas, a gente sente falta, porque a gente assim, a gente entra num ritmo, né? Quem é publicitário, mídia, agência, e mesmo no cliente a gente tinha uma pressão da Espanha absurda, então você acha que cliente, vou para o cliente que é mais tranquilo, nada, você também está no cliente, está num bolo, é uma outra forma, você tem outra visão. Mas até às vezes, quando passa uma semana que está mais tranquilo, você fala, nossa, tá estranho, tá tranquilo. Dá até medo de pensar, porque aí vem em dobro, né? O volume, assim. Mas eu acho que tá mudando rápido, mas é o mundo que está mudando muito. Então, você tem que acompanhar. E isso muda não só na publicidade, acho que as famílias, você vê o crescimento, as crianças estão cada vez sabendo as coisas mais cedo, tudo. Então, eu acho que a constante transformação é geral. E a gente, para comunicar com essas pessoas, tem que ser essa rapidez também mesmo, até. E você consegue arrumar tempo para você? Agora mais, sim. né, talvez. Agora, acho que agora menos, viu? Menos? Eu acho que sim, a gente está com muito call, né? Essa coisa da pandemia, você fica muito. Você nem percebe o tempo passar, né? Então a gente está trabalhando no home office, mas eu acho que antes você tinha assim, vou pegar meu carro e vou até uma reunião. Então você dava aquela esparecida, chegava no cliente, tomava um café, ia fazer alguma coisa, não sei o quê. Agora você sai de um call, entra no outro, sai de um call, entra no outro. Então assim, você acaba. Eu acho que o volume parece estar maior, mas é que não tem aquela coisa de você resolver um negocinho que vai na mesa de alguém e resolve. Tudo vira um call, né? Entendi. Mas eu acho que sim, tem que ter tempo pra gente, porque se a gente não tiver, enlouquece, né? Mas é questão de se organizar. Tem épocas, claro, que sei lá, tem mais demanda ou não, aí você às vezes dá uma... eu tô com mais trabalho, não deu para fazer tudo. Aí depois você faz. Então, acho que dá para levar muito bem, assim. Eu tava vendo a Dê falar que deu aula, eu dei aula, agora já não dou mais também, mas na Miami Med School era super gostoso. Não, agora não. Não.
Mas eu dei lá na Miami Ed School, é legal você dar para pós-graduação, sabe? Pessoal interessado. Então eu saía, ia para lá à noite. Era legal, assim, eu acho bem interessante. Me diz Mas uma agora coisa, eu tô fazendo mais coisa para mim. né? Você tem dupla cidadania, né? Tenho. Você tem Tripla plano? até. É mesmo? Tem planos de morar fora? Então, já tive mais, assim, mas eu acho que se surgir a oportunidade, eu iria sim. Eu iria porque eu acho que tem, não sei se para sempre, mas pelo menos para conhecer, né, outra vivência, tudo, eu iria. Com certeza, assim, não é uma É. coisa que me E, dificultaria sair daqui, não. e você tem contato com outras agências de outro país? A gente tem na Léo, a gente fala muito globalmente, né, principalmente por Samsung, hoje a conta que eu atendo ela é uma conta Sim. global. Aham. Então, a gente tem, assim, a gente tem reuniões, quinzenais com o pessoal de Nova York, tem reportes que a gente faz para Londres, tiveram reuniões na época de Olimpíadas, a gente sempre fala com a Coreia, já tive até lá na Coreia, tudo. Então, assim, Uhum. a gente fala com as agências, América Latina a gente fala bastante, Miami tem o pessoal de lá que cuida da América Latina. Então, a gente tem contato não só com as agências do grupo, mas as que fazem parceria também com as coisas de Samsung. Eu acho essa troca bem legal, que você acaba conhecendo, inclusive, como é a mídia em todos os países, né? Todos não, mas a maioria de como funciona, a gente tem reuniões globais, é legal. E Eu qual é acho a bem tua legal. visão? Como é que está o Brasil nesse mercado e como é que você vê o mercado de mídia em 2021? Você acha que a gente vai ter uma crescente aí? A gente, não digo voltar aos patamares que estavam antes, mas a melhoria vai ser meio que gradual? Acho que sim. Acho que agora já tá tendendo a melhorar, né? Porque o que que acaba acontecendo? Ficou um pouco contido. Então, eu acho que agora acaba voltando um pouco o consumo, e o pessoal tentando voltar à vida normal. E eu acho que o ano que vem, óbvio, não vai ser recuperação, porque teve um desemprego muito grande nesse período, né? Então, a parte de consumo, de tudo, tá menor, claro. Mas eu acho que já vai tendendo a crescer, voltar ao normal, voltar a ter o pessoal a respirar mais um pouco, a gente conseguir ter uma vida mais ok, né? A gente aprendeu a lidar com essa fase, claro que uma vida normal mesmo é só depois da vacina, mas acho Sim. que cada um está aprendendo de como pode seguir a vida dessa forma. Então, aos Uhum. pouquinhos, ela vai voltando ao normal, né? Então, eu acho É, que sim, e a todo mídia mundo também vai espera. acompanhar isso, porque né, a pandemia realmente pegou, acho que todo mundo de surpresa, todo mundo teve que aprender muito rápido a trabalhar de outra forma, e na época deu uma segurada a todo mundo, né? Então, assim, parou também toda a comunicação, tudo. Aos poucos já foi voltando, eu acho que ano que vem também, a gente vê também tendência fora do país também voltando, então a gente vê que, eu acho que sim, penso positivo, porque senão ano que vem vai ser muito chato, né? Vai, vai. Bom, eu vou ter que despedir de você, eu vou bater um papo Vai agora sim. com um grande amigo seu, mas quero te fazer uma última Oda, pergunta. Eu vi no claro. seu Insta vários momentos de extrema felicidade. Qual é o segredo? Ah, Você eu é acho que é. Não sei se é de felicidade. Assim, eu sou uma pessoa, graças a Deus, assim, tipo, leve, entre aspas, né? Então, assim, pra mim, estando com os amigos, estando com saúde, é o ter um que você emprego mais legal, isso é o que eu você acho, mais sente gente. falta hoje? É a convivência com esse Sim, pessoal, né? eu acho. Então, mas assim, mesmo assim a gente às vezes faz, né, ligação de vídeo com todos. A gente sempre tenta estar junto, independente de fisicamente ou não. Eu sou até mais medrosa, né? Uhum. Tem alguns até que já estão conseguindo se encontrar. Eu sou mais medrosa, Não, acho que a gente mas tem que eu acho conversar. que é. Mas eu acho que se você tem uma saúde legal, o trabalho, a Léo é uma delícia de trabalhar, os amigos são, para mim, são uma família mesmo, assim. Eu Uhum. encaro assim, tem tudo, aí você vai levando a vida e as coisas acontecem de uma forma gostosa. Eu acho que Como é foi esse isso. bate-papo? Que bate-papo Ai, que bom. gostoso, viu? Mas Oi, Elô, que muito bom. obrigado, meu amigo. Ó, Obrigada a um grande você, beijo para Marcelo. você. Obrigado pela Parabéns aí pelo oportunidade, trabalho viu? de vocês, Obrigado, um tá? beijo. Beijão, Tchau. Oda. Odair Moser é mais um grande diretor-geral, grande diretor de mídia da Mutato, que está desde outubro, mas tem uma história. Meu amigo Odair, prazer, meu velho. Fala, Marcelo, prazer, meu querido. E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo, tudo bem também. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho do nosso dia a dia. Você com essa cara de garoto, nem parece que já tem 13 anos de experiência em mídia. Conta pra gente isso aí. Pois Quando é, começou? Caiu de olha, paraquedas?
sempre foi um apaixonado pela mídia? Na verdade, acho que pouquíssimas pessoas já caem, né, de paraquedas na mídia por paixão. Eu acho que isso é uma consequência. No meu caso, aconteceu lá atrás mesmo, há 14 anos atrás, na Peugeot. Foi a Sim. primeira empresa que eu fui estagiar. E Aham. aí eu cuidava de uma área que a gente chamava de CRM, que era uma área que cuidava de mala direta, mailing para os clientes fidelizados, né? Sim. E a Marisa Caetano, que era uma pessoa da mídia dentro da Peugeot, cuidava do offline quando apareceu a mídia digital. E como a gente fazia dentro dessa parte de CRM também atualizações de site, ela falou, gente, está chegando aqui esse negócio da mídia digital, esse trem aqui, como diz o bom mineiro, e vai levar tráfego para o site. Então, eu acho que são vocês dessa área que tem que cuidar. Eu não vou cuidar dessa bucha aqui, não. E porque eram agências, inclusive, diferentes, né? Na época era a Euro, que cuidava da mídia da Peugeot, e aí Aham. entrou a Media Contacts, que era do grupo Havas, um Sim. braço ali do grupo Havas, cuidando da mídia digital. E foi quando eu tive minha primeira inserção nesse mundo de mídia. Então, Isso foi pude lá ver na o Media quanto. Contact, não é isso? Foi na Peugeot, A que Peugeot, tinha a Media Contacts PSA, como depois foi... agência, exatamente. Sim, sim, E aí exato, é. depois a Media Contacts acabou vendo a minha, enfim, o meu dia a dia com mídia ali dentro da Peugeot, e eu estava indo muito bem, foi algo que eu gostei logo de cara, eles me chamaram para trabalhar dentro da agência e cuidar de Peugeot e outras contas. Aí começou o mundão de agência, né? E lá Aham. na Media Contacts eu fiquei 3 anos aproximadamente, cuidando de Peugeot, fizemos a primeira Sim. campanha do Habib's, mas era tudo muito digital, 100% digital. Aí, depois da Media Contacts, eu passei pela Underman para cuidar do Isso. e-commerce da Dell também, ali com o André 2 anos. Renzi, Thaís Sintra, exatamente. Uma experiência incrível. E aí, a Havas me tornou a chamar para trabalhar com eles, para voltar a cuidar de Peugeot. Então, já eram outras pessoas que estavam aprovando os planos, que era pessoal do Aí você já marketing. era gerente de mídia, só galgando, só subindo o Exatamente. degrauzinho. Aí eu fui para a Havas como gerente, saí da Underman como coordenador, fui para a Havas como gerente. Foi quando eu comecei a ter minha primeira interface com o mundo offline também. Fábio Sim. Nossetti era o meu diretor na época, junto com o Padilha, que era o VP. Então a gente começou a ter nossas primeiras interações ali juntos com planos híbridos, né? Sim. E eu que vinha desse mundo digital, tudo era novo para mim. Mas a Isso foi grande no, isso foi nos 4 últimos anos, né? Porque os 9 primeiros foram todos de mídia digital, foram né? todos de mídia Os 4 digital. últimos você já se tornou híbrido, né? Vamos dizer Exatamente, assim. eu me tornei um profissional híbrido mesmo, porque assim, você está aprendendo, você ainda não está fazendo o plano conjunto ali, né? Eu estava só Sim. aprendendo na Havas. Foi na Léo Burnet. Aí a Léo Uhum. teve, na verdade, eles me ligaram um dia, estava na Havas, falando sobre uma oportunidade de ganhar um pitch Uhum. digital. A Léo, que tinha conta da Fiat há mais de 10 anos, uma conta, enfim, que tem toda uma tradição lá com eles, linda, uma história linda que eles construíram juntos. Maravilhosa. Exatamente. E é isso, é tudo sobre relação, né? E aí eles me convidaram para montar um time digital pela primeira vez, um time que ia se iniciar do zero, desde a sua operação até realmente a compra de mídia digital. E foi tudo muito novo também para mim, porque era um cliente de autos, que eu já tinha Uhum. trabalhado com o Peugeot, mas um cliente líder de mercado, né? Então você tem um pool de investimento gigantesco, muito diferente do que eu já havia trabalhado, e ter realmente uma inserção no mundo offline também, né? Então, Sim. assim, tem toda uma parte ali que eu consegui agarrar e consegui planejar e fazer realmente o time rodar Rádio muito hibridamente. forte, né? Rádio muito forte com Fiat até Muito, hoje. muito. A Fiat, ela tem planos regionais espalhados por todo o Brasil, né? Então, a gente vai junto ali dos regionais, junto dos dealers, né? Que são os responsáveis, corresponsáveis por fazer o plano de mídia também junto conosco. Então, dentro da Léo tinha equipe que a gente chamava equipe NET, que era um dos planos nacionais de lançamento, Sim. e tinha equipe regional, que era liderada pelo Bruno, que era o supervisor dessa área. Tá lá ainda, inclusive.
E aí a Sim. Dani, que era minha diretora. Ozzy. Então a gente começou a duplar ali. Foi quando o Bruno me apresentou todos os planos regionais, muita rádio. Porque é isso, né? A gente tem que fazer mídia onde o nosso público está. Se o nosso público está em determinada região e naquela região é predominantemente com inserção de rádio, com voltado para cobertura de rádio, a gente vai fazer. Então, foi onde eu pude aprender muito bem a contornar esses planos, tanto off quanto on. Foi uma experiência incrível, assim, sou Aí muito você grato. me cai como head de mídia da TIM. Como é que foi Pois isso? Você é, sai de Fit, vai para TIM e já pega pois logo o é. head de mídia. Quando eu estava na Léo Burnet, eu comecei a ver um movimento de alguns veículos mais digitais, e por a minha formação ser muito mais digital do que de off, eu tive ali uma impressão que os grandes planejamentos, as grandes conversas, elas estavam indo mais diretamente no cliente, principalmente porque esses players mais digitais, eles têm mais esse mindset, né? E foi quando eu percebi que eu poderia ter essa oportunidade de aprendizado também no cliente. E aí o Léo Gomes, na verdade, estava participando desse processo junto da TIM, mas por uma questão de agenda, ele não ia conseguir se mudar para o Rio e a conta precisava que você mudasse para o Rio, porque a TIM fica na Barra da Tijuca, né? Sim. E aí eu fiz a entrevista como quem não quer nada, mas já, né, entendendo o que seria esse novo mundo, e rolou, assim, foi uma oportunidade incrível, assim, porque eu já estava preparado para assumir uma cadeira híbrida, né? Mas cheguei em um time lá na TIM que não era um time híbrido, então a gente transformou o time todo em híbrido, que é a conversa que a Elô estava tendo agora há pouco aqui, né? Não faz mais Sim. sentido a gente estar conversando ainda sobre off e on. Realmente a gente tem que entender a jornada do consumidor. Mas foi, assim, uma mudança gigantesca, porque além de mudar de estado, né, eu tive que ir para cliente, sair da minha cidade de origem, para convencer pessoas que eu nunca mais tinha conhecido. Eu sou suspeito porque eu sou carioca e eu adoro a Barra da Tijuca. Eu acho É fantástico. maravilhosa mesmo. Foi incrível. E eu falei assim, bom, já que eu vou mudar para o Rio, eu não vou pegar trânsito que nem eu pegava em São Ué, Paulo. Eu vou querer morar perto do em frente à headquarter, praia. em frente à praia. Tudo isso foi planejado. E foi assim que aconteceu. E a TIM me proporcionou essa vivência, além de Rio, né? E Uhum. vários preconceitos que a gente tem sobre carioca, que carioca trabalha menos, isso é tudo mentira. Carioca trabalha e trabalha muito. Eu nunca vi um E o que aconteceu? Deu uma travada? dão sangue mesmo. Acho que a É, indústria ali também faz com que esse mecanismo seja assim, né? e o que aconteceu? Você não curtiu mais o Rio, você saiu e aí veio para Mutato. Foi uma mudança, porque assim, a Mutato, na verdade, ela está em uma posição de agência em que eu falo que as agências elas deveriam ter a Mutato como um exemplo, porque ela tem um papel de inclusão, ela tem um papel de pluralidade da sociedade que a gente precisa ter desse mercado publicitário, sabe, Marcelo? A Sim. gente construiu publicitários todos daquela bolinha da Vila Aham. Olímpia, do Itaim, criativos da Vila Madalena. E o Brasil ele é muito plural, né? O Sim. Brasil ele tem pessoas, muitas pessoas pretas, tem muitas pessoas que vieram de faculdades mais simples, mas que são reconhecidas e merecem a devida atenção. E a Mutato ela tá nessa fase. Ela pegou profissionais fora da bolha. Ela tem muita gente preta trabalhando lá e fazendo um trabalho incrível. Então, quando eu soube da Mutato, quando o Túlio veio falar comigo sobre a Mutato e o Passamani, eu me encantei. E aí foi amor à primeira vista. Que maravilha. Você também fez curso fora, né? Você fez em Fiz, Irvine. exatamente. Na verdade, eu fiz Hyper Island, né? Que foi um curso super Então, curto. inclusive, eu não sei se você sabia, mas Irvine foi considerado várias vezes a cidade mais segura para se morar nos Estados Unidos. Sabia disso? Então, mas lá é um polozinho desse tamanhozinho, umas casas a coisa mais linda e Você está na realmente Califórnia, a lindo. 3 quilômetros da praia, um paraíso. Agora você fez um curso de Internet of Things, é isso? Isso, IoT, exatamente. Internet das coisas. Me conta essa doideira. É normal É esse.
É como você prepara, como existe um mecanismo de você fazer com que o digital seja independente da mídia digital, né? Aqui a gente está falando sobre estrutura. Então, a gente está falando sobre como você montar um e-commerce do zero, como você transformar hoje o call center em um call center digital, né? Que é o que o Bradesco está fazendo, é que várias operadoras também estão fazendo, justamente para que a programação, né, a robótica que hoje existe no mercado, ela seja cada vez mais inserida no nosso papel do cotidiano. Então, quando a gente olha para Siri, quando a gente olha para o Google Home, são essas tecnologias que vão ajudar a gente no futuro a ter uma agenda digital, a ter outros benefícios que não tem a ver com mídia, mas que tem a ver com a internet das coisas para trazer isso. Eu acho que o 5G ele vai mostrar isso muito para a gente mais claro, porque a velocidade que vai permitir que a gente faça centenas de coisas vai permitir que a nossa geladeira seja automatizada, vai permitir que a nossa lava-louça seja automatizada, lava-roupas, e tudo isso é a internet das coisas. Como eu programo aplicativos dentro do meu celular para essas funcionalidades, sabe? Então foi isso o aprendizado que eu tive de lá, muito rico, inclusive. Maravilha. Você também, como foi o caso que eu estava conversando, não sei se acho que foi com a Heloísa ou foi com a Deildo? Foi com a Deildo. Você saiu de agência, foi para cliente e voltou para a agência agora como diretor-geral de mídia da Mutato. Quer dizer, isso traz uma bagagem gigante, ainda mais que você, na TIM, você teve a oportunidade de liderar time de 11 pessoas, cuidar de 2 agências, né? Essa experiência é que você acha que o céu é o limite para você agora? Depois de diretor-geral é o quê? Dono de agência? Pois é, mas isso a gente tem que pensar com muita calma, porque cada degrauzinho que você sobe é um degrauzinho que te tiram também da sua vida social, do É seu dia a verdade. dia. Então tem que ser tomadas decisões com muita cautela. Mas sim, ir para o cliente me trouxe uma noção que eu não tinha quando eu era agência, da oportunidade de negócios que existe dentro de um tamanho de um cliente como a TIM e como hoje Samsung também é meu cliente, como é a Samsung, né? Então, assim, Sim. a possibilidade de negócios, a possibilidade de resolução de problemas que você tem dentro de uma companhia, ela é gigantesca. Tanto que eu brinco que 20% da minha hora homem era com a agência. O restante era resolvendo coisas internas, ajudando as diretorias internas a trazerem um melhor benefício para o cliente. Então tem muita coisa para cavar e aí você tem que plugar o parceiro. Você tem que plugar o parceiro de rádio, o parceiro de TV, o parceiro do digital, para ajudar todo mundo. Então você vira uma mão ali dentro que vai dar uma mão para outras pessoas. E isso é uma riqueza que, quando a gente sai, como eu saí e agora volto para a agência, você volta cheio de fome para fazer com que essas coisas aconteçam no seu dia a dia. E eu acho que essa oportunidade que o Túlio me desafiou lá na Mutato e que a gente está louco para que ponha na rua, ponha na prática aí todo esse aprendizado. E como é que é teu dia a dia? Você é daqueles regrados que tem tudo certinho, você acorda, tem horário para tudo, tem que ter essa agenda mesmo? Ou você é Tem que mais ter. relaxado? Tem que Não, ter? tem que ter. Tem que ter porque você passa a ter times, né? Então você passa a cuidar de pessoas. Hoje na Mutato também são mais de 13 pessoas no time todo de mídia. A gente está contratando. Então, assim, tem muita coisa para você fazer, desde as 9 horas da manhã, que é o horário que realmente eu acordo no computador, né? Então, assim, tem dias que eu tenho curso, tem dia que eu acordo mais cedo, mas 9 horas é o momento que eu abro o meu computador. Então, a partir desse momento já existem agendas e não tem como você fugir, principalmente no momento que a gente está de pandemia, você não tem mais o Aham, café para se relacionar, você não tem sim. mais a bancada, então fica também uma relação mais de reunião. É mais fria, mas tem que funcionar. Então você tem que marcar reunião, você tem que ter agenda, tudo organizado, porque senão bagunça, não adianta. E o que você está fazendo de curso hoje? Eu voltei Tá para o sempre? inglês, Really? really, Sim. justamente porque assim, eu tenho inglês avançado, mas se a gente não pratica, né, e na TIM eu não usava o inglês, a não ser em Sim. raras exceções, quando a gente se reportava lá para o time da Itália, eu comecei a sentir falta de ter Mas, isso Irvine, na você ficou vivência. quanto tempo lá? 2 anos na TIM.
Pô, cara. Não, em Irvine, lá na Ah, Universidade da Califórnia. foram 8 meses. 8 meses de curso. Mas e aí, não deu para guardar o inglês? Ah, mas já faz tempo, é isso. Você tem que pegar a cada 2 anos, um ano, ou você faz um push, ou não dá. Tipo, eu tenho que praticar É, isso todos os dias. eu morei fora acho que 2 ou 3 anos, cheguei a dar aula. Agora eu vou começar a aprender, rapaz, pela internet alemão, porque a minha filha está morando na Austrália Uau! e está namorando um alemão. Gente boa. Que Então ele não quer incrível! aprender português, a gente conversa inglês, mas eu vou começar a aprender alemão. Não deve ser difícil. O, o Túlio, meu VP lá da Mutato, também está na Alemanha. Ele estava lá desde a pandemia, teve que continuar. E ele também Uhum. diz que está aprendendo essa língua. Mas eu acho incrível. Eu acho que os alemães, super educados, é um país que eu gosto muito. Gostaria muito de um dia poder viver lá um tempo, assim, sabe? É uma pena que lá pelos lados da Europa a pandemia parece que voltou um segundo estágio aí, a Sim, Alemanha também. verdade. Que não chegue no Brasil, que o Brasil realmente seja bem tranquilo. Mas Sim, me sim. diz uma coisa, home office para você hoje está sendo uma tortura, amigo? Ou não? Olha, vamos ser sinceros, né? Sim, Não. nesses últimos tempos, sim. Eu acho que a gente começou bem, acho que cada um começou entendendo que pode fazer coisas de casa. Acho que foi ótimo para as companhias terem esse olhar do home office, que às vezes é necessário a gente fazer, porque você tem coisas para cuidar na sua casa, você tem às vezes um pintor para receber, você tem às vezes um médico para ir, de repente voltar para o trabalho não dá tempo por conta do trânsito. Tem a questão também de você, cada um chegar em um horário e isso modificar o nosso trânsito positivamente. Então, tem várias coisas muito positivas que o home office trouxe para a gente. Mas está Sim. chegando nesse momento final aqui que está dando um apertinho no coração, viu? Vou ser sincero, porque chegar em uma empresa, né, como eu cheguei na Mutato agora, somente via home office, é muito difícil para construir as relações, né? Eu brinco com eles que eu falo, poxa, onde a gente conversa? Num café, na bancada, a gente comenta da série, do anúncio que viu, e essa conversa não existe hoje, né? É uma conversa difícil. Não dá. A falta realmente que está de encontrar a turma é algo assim impressionante. Sim, sim, eu também sinto muita falta. Para mim, esses bate-papos está sendo uma forma de fazer um certo relacionamento. Para quem é de mídia, eu que já estou há 20 anos, a gente sente a falta de encontrar com o pessoal. Muito. Nossos almoços, nossos cafés, né? É. Me diz uma Verdade. coisa, uma pergunta boba aqui, mas se você pudesse voltar lá atrás, e lá para a primeira página da tua história, você mudaria alguma coisa ou do jeito que está escrita a tua história hoje, está do jeito que você sempre quis? Olha, eu sou muito grato pela minha história, muito Você mesmo. faria outra coisa? O quê? Você faria alguma outra coisa sem ter feito? Eu acho que a gente comete alguns erros por imaturidade, algumas Sim. irresponsabilidades, alguns puxões de orelha que a gente recebe sem que hoje a gente fala, puxa, por que que eu fiz isso? Por que que eu recebi isso? Mas eu acho que se você não recebe também, Isso. como você vai depois entender, né, que aquilo foi negativo? Então, eu acho que tudo é válido. Qual que é o seu maior sonho que você ainda não realizou? Morar fora. Morar Morar fora. literalmente, né? Eu fiz intercâmbio, eu estudei no Internet of Things lá na Califórnia, mas eu acho que ter uma vivência fora, e estou trabalhando nisso, é algo para os meus próximos anos aí. E já tem um lugar? Já não, assim? Seria Europa, Estados Unidos ou Olha, outro lado do eu planeta? e o Ale, né, meu namorado, a Sim, gente está olá. tirando nossa cidade. Aliás, manda um grande abraço para o Alê, cara. Pode Que deixar, mando sim. Mídia pessoa também, né? Imagina o quanto que a gente não sensacional. conversa de mídia, Não, né? vocês são duas pessoas sensacionais. Mas me diz aí. Olha só, a gente está tirando, a gente ambos têm cidadania italiana em É. processo, né? A gente tem Aham. nossos avós, nossos bisavós são italianos. Então, a gente está tirando, o Ale, inclusive, está mais avançado do que eu, e a gente está estudando muito Portugal. Então, nas nossas próximas férias, se tudo der certo, a gente vai para Portugal, vai entender como que é o país, entender como que, Uhum. né, a gente poderia ter uma oportunidade de trabalho Olha, lá. você vai ter um pouco de dificuldade na língua que falaram lá em Portugal. Essa a gente vai tirar de letra, tenho certeza. Diferente da Alemanha, né? É. Eu
velho, obrigado por esse bate-papo. Manda um grande abraço pro Alê. Pode deixar. Cara, foi manda um sim. prazer gigante conhecer. Meu também. Espero passar essa pandemia, vamos marcar um café, tá ok? Vamos sim. Obrigado vocês também pela oportunidade e todo o sucesso do mundo pra gente, que isso passe logo dessa pandemia Vai e a gente passar. possa tomar nossos cafés aí. Um grande abraço daí. Um grande abraço, Marcelo. Até mais. Ó, Tchau.